Olá, olá, muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre sermos defensoras da família, do casamento, do lar. Vamos ver, o pessoal tá chegando. Deixa eu adicionar aqui. Oi! Oi. Tava caindo aqui meu sinal, parecia toda hora que tava desconectado. Ah, era eu que não tava. Tinha colocado, entrado, colocado. Aqui também tá uma beleza. A internet tá Oi, Nara. uma bênção. Nara. Hum, vamos lá. Esperar aqui o pessoal chegando pra gente começar. E a semana aí foi boa? Foi corrida, muito médico. Ai, nem fala. O Brasil inteiro com essa loucura dessa virose, né? Mas bom que acaba. Passou. O Theo começou com catarro aí. E eu tô correndo pra ver o negócio da minha cirurgia que eu tenho que fazer. Ah, vai dar certo. Boa noite, Ju. Ah, esqueci que agora eu tenho o meu enfermeiro da semana toda tá enfermo agora. Agora é a vez É a dele. vez dele. Falei, que bom, deu tempo de eu sarar, cuidar de todo mundo. Ai, ainda bem, né? Que deu tempo de fazer um revezamento. Ai, nem fala. Eu que falei com ele, falei, agradece que foi que você tava em casa, porque senão ia ser uma loucura. Imagina, eu sozinha, doente, cuidando dessas crianças. Não ia dar certo, não. Vou chamar algumas pessoas aqui pra assistir. Eu também tô enviando aqui. A Lana ainda tá acordada. Eles só fazem quando a gente não pode, né? A Dara hoje resolveu fazer graça. Todo dia dorme 7 horas. Hoje ela resolveu fazer graça. E agora, ela dormiu? Acredito que sim, não tô ouvindo choro. Então tá. Vamos lá? Tá. Vamos. Então, essa mensagem de hoje, ela fala sobre a importância de nós defendermos a família, né? Desse nosso papel no reino de Deus, de ter coragem para defender o casamento, a maternidade, a santidade no nosso lar. E mesmo com tudo que a gente tem visto, né? A gente parece que está remando contra a maré, né? Quando a gente fala sobre casamento, sobre família, e especificamente quando fala sobre isso, a gente é criticado, questionado. E muita gente acha que é coisa do passado, que a gente parou no tempo e tudo. Mas esse discurso é realmente para a gente ter coragem de continuar defendendo as nossas crenças sobre a família. E mesmo independente da situação da gente, seja solteira, casada, divorciada, todo mundo tem um papel no plano de Deus. E todas nós podemos defender o plano dele, o plano que é centrado nas famílias. É muito interessante o que você falou, né? Porque às vezes a gente acha porque a gente não tá no modelo perfeito, porque a minha vida não tá perfeita,
porque eu não tenho um casamento perfeito, ou eu não tenho os filhos perfeitos. Aí a gente não se encaixa nisso, pelo contrário, né? Conhecedoras da verdade, é aí que a gente tem que botar pra frente mesmo e dizer, não, eu não sou perfeita, e Deus sabe disso, mas eu vou defender o que tem que ser perfeito, né? Esse é o modelo que ele deu. A gente não vai alcançar a perfeição aqui, mas é desse jeito que tem que ser feito, para poder a gente conseguir chegar pelo menos um pouquinho perto do que ele espera, né? Exato, e ela fala aqui que tem coisa que não importa, né? Não importa o nosso estado civil, se eu tenho um filho, se eu tenho 5 filhos. Todas nós sabemos da importância do plano, que se é o plano do Senhor, é o plano do Senhor que deve ser defendido. E aí a gente não tem que se achar menos importante no plano por causa da nossa situação. Então, todas nós temos um papel divino. Os homens têm, as mulheres têm, cada um tem a sua importância no plano. Isso aí. É, lá embaixo ela fala assim: posso salientar algo óbvio. As coisas na vida raramente acontecem exatamente como planejado. E estamos plenamente cientes de que nem todas as mulheres estão vivenciando o que a proclamação descreve. Ainda assim, é importante compreender e ensinar o padrão do Senhor e esforçar-se para cumpri-lo da melhor maneira possível. É o que a gente estava justamente falando. A gente está muito longe de ser aquilo que a proclamação fala, né? Porque nós somos imperfeitos. A gente é casado com homens imperfeitos, temos filhos imperfeitos, né? As coisas vão acontecendo à nossa volta, mas a gente tem que lembrar de que este é o padrão. E a gente vai alcançar, vai conseguir receber bênçãos, né? Por estar se importando e defender da melhor maneira que a gente puder. Exato. E aí ela vem falando ela fala de 3 princípios, né, que ela considera importantes aí, que a gente precisa ser firme para defender. E o primeiro deles é o primeiro lugar, né? Defender a família. E defender sobre o casamento. E ela fala que esse é o plano do Senhor para seus filhos. E nenhum dos debates públicos ou críticas mudará o que o Senhor declarou. Precisamos continuar a moldar casamentos justos, buscar essa bênção em nossa vida e ter fé, mesmo que demore. Que sejamos defensores do casamento, como o Senhor ordenou, enquanto continuamos a demonstrar amor e compaixão pelas pessoas com opiniões diferentes. E hoje a gente sempre vai se deparar com pessoas de opiniões diferentes. E a nossa missão é respeitar, ter amor, ter compaixão. E independente do que essas pessoas pensem, elas também precisam aceitar o que a gente acredita, né? E aí, mesmo sendo criticado, porque ela fala que a opinião do Senhor não vai mudar. Então, o casamento é entre homem e mulher e é o que a gente vai defender, assim como ele instituiu, né? Como ele falou que seria. E é interessante esse ponto, Winnie, porque as pessoas acham que aceitar a opinião dos outros é a mesma coisa que compactuar com as ações dos outros. E são coisas muito diferentes, né? Quando a gente vai lá para a entrevista do templo, né? Uma das perguntas fala, né? Você tem participado de vivências que vão contra os princípios do Senhor? E será que as nossas ações, né, em defender tanto a liberdade das outras pessoas, não estão deixando isso em dúvida, né? Não está deixando as pessoas pensarem assim, ah, não, ela é igual a todo mundo, ela defende tudo, todo mundo. Né? Nós temos que ser essa diferença. Nós respeitamos a opinião das pessoas, a vida que elas decidem ter, mas a gente vai sempre defender que, não, casamento é entre homem e mulher, ponto. Não tem como existir de outra maneira. Porque o casamento, ele tem um motivo, né? Ele tem uma razão de acontecer. Não é simplesmente um acordo entre dois. Né? Ele tem um propósito. Então, a gente vai defender esse propósito. Exato. E ela fala sobre elevar, isso que eu achei muito interessante, elevar o papel divino das mães e dos pais. Então, os nossos filhos, eles têm que ter a plena consciência da importância do papel do pai e da mãe. E muitas vezes, talvez quando a gente está muito cansada, né?
preocupada, está sempre reclamando, pode ser que eles fiquem na dúvida, nossa, será que a minha mãe é feliz sendo mãe? Será que realmente um dia eu vou querer ser mãe? Passar por tudo isso? E então ela fala agora sobre isso, né? Sobre ensinar nossos filhos que não tem honra maior, não tem título mais elevado. Nada nesse mundo vai substituir o maior papel que a gente pode ter, que é de ser pai ou de mãe. E que incentivar realmente os nossos filhos para que um dia eles tenham, às vezes até o Moroni brinca, ai não, vou querer ser pai. E um dia, nossa, é muita coisa, vocês têm muita dor de cabeça e tudo. E às vezes a gente acha engraçado, mas é para parar para pensar, né? Para refletir, né? Que imagem que a gente está passando para as crianças sobre se é uma imagem de tipo, é sacrificante, mas é realmente gratificante, é importante. Então, que a gente possa ter essa consciência de mostrar para eles que é o papel mais importante que a gente vai exercer nessa vida, de ser pai e mãe. Verdade. Eu lembro que quando o Bruno estava fazendo o curso lá no Rio, né? E teve uma época que o Bruninho estava muito chateado, né? A distância e tudo, e escola, é uma bagunça. E ele falou assim, é muito difícil, mãe, não vale a pena, não. Por que meu pai foi trabalhar com isso? Olha aí, ele nem pode ficar com a família. E aí eu pensei exatamente nisso, né? De que ele estava fazendo o que era melhor para a família. Era um sacrifício que nós estávamos fazendo naquele momento. Né? E eu pude, então, me lembrar e ponderar e conversar com ele e falar, não, meu filho, a gente está se sacrificando agora, mas o seu pai acredita que esse é o melhor para nossa família, né? Ele não deixou de ser seu pai porque ele não está em casa, né? Ele está lá cumprindo o papel dele e eu estou aqui cumprindo o meu. E naquele momento eu vi que eu tinha a responsabilidade de manter, né, essa visão dele, de que o pai dele estava se sacrificando para dar o melhor para eles. Né? E o trabalho dele exige esse tipo de sacrifício. Então, assim, eu vejo que muitas mulheres aqui onde eu moro, né, que o marido viaja muito, né, você agora está conhecendo um pouquinho disso, né, elas esquecem de trabalhar na cabeça dos filhos de que o pai está se sacrificando por eles, é por amor a eles, ele está ali dando o melhor dele para que possa dar conforto, possa dar qualidade de vida para eles, né? E eles esquecem de trabalhar isso, né? De quão honrado o pai é por estar fazendo aquilo, por estar se sacrificando. E aí a gente deixa a criança, né, perdida. É tipo, ele só tá lá por causa do dinheiro e a gente, né? Tá largando a gente aqui para poder ter dinheiro. E ela conta a experiência aqui da filha dela, que ia ter aquele dia das profissões na escola, a filha dela se inscreveu para falar sobre a maternidade. E passaram-se dias dessa inscrição, a escola não retornou, e ela insistiu, ligou de novo para saber por que não tinha recebido resposta, e dois professores aceitaram que ela fosse falar. E ela chegou falando na apresentação que ela era especialista em medicina, psicologia, religião, educação, música, literatura, arte, finanças, decoração, culinária, cabeleireira, motorista, esportista e muito mais. E aí as crianças, óbvio, ficaram impressionadas, né? Que profissão é essa que faz isso tudo? E aí ela concluiu que ela era mãe e incentivou ali, convidou as crianças a agradecerem às mães pelo trabalho delas, né? E aí quando a gente vai colocar na ponta do lápis, é isso e muito mais, né? Que uma mãe faz. A gente, é isso tudo, né? É motorista, vai levar para a escola, é professora, ensina a lição da escola, e faz comida e tudo mais. Então, Do machucado, conversa quando tá precisando, várias coisas. realmente passar essa visão para as crianças que é a maior profissão que tem, a mais completa é de uma mãe, de exercer todos esses papéis, todas essas funções. E então que elas sintam tenham essa percepção que a gente consiga passar também, né? Essa alegria que é exercer todas essas funções, que às vezes a gente só passa o lado, tipo, isso é muito cansativo, eu tô muito cansado, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tô constantemente me policiando para mudar essa questão que eu fico, nossa, eu tenho muita coisa para fazer. Então eu fico, sim, eu tenho muita coisa para fazer,
e eu sou feliz por ter muita coisa para fazer. Estou aqui para servi-los. Então, ela fala aqui, né, da experiência dela. Acredito que seria fácil, hoje em dia, uma criança ter a impressão de que ser pais é um trabalho secundário. Quero que cada criança sinta que eles são a prioridade. E às vezes a gente não passa isso para eles não sentem que são a prioridade. A gente tá sempre preocupado, às vezes, com tanta coisa, sei lá, o orçamento da família e trabalho, aquela correria do dia a dia, eles não sentem que são a prioridade. Então, que eles possam realmente sentir, verem que eles são a prioridade, né? Que o maior papel que a gente tem aqui é na criação desses filhos. Verdade. E aí eu tava ponderando um pouco sobre isso e me lembrei da nossa live, né? Sobre se arrumar durante o dia. Quantas vezes eu tô atordoada, porque eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, e aí eu dou aquele estalo, ei, primeiro acorda, toma um banho, veste uma roupa decente e não seja um fardo para as crianças. Porque eles vão olhar para mim e vão me ver assim, acabada, estressada, exausta, sendo que o dia mal começou. Né? Então, assim, às vezes a gente começa mal o dia porque a gente não se policiona em coisas pequenas. Então, assim, vai ser difícil, vai ser puxado o dia inteiro demais, gente. Vocês não têm noção. Foram quase 2 semanas aqui, todo mundo doente. Eu tô ainda organizando as roupas, ainda tem um monte de roupa para lavar. E aí, eu parei de olhar com desespero. Falei, não, respira uma coisa de cada vez. Tem que fazer uma coisa de cada vez, porque senão eu não faço o resto, eu não dou atenção para as crianças, né? E o Bruninho, ele tá numa fase que ele cobra muito isso, né? Ele quer conversar o tempo todo, quer estar ali questionando, mãe, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E se eu tiver o tempo todo atordoada, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, mal-humorada, porque eu não comecei bem meu dia, eu não vou conseguir passar nada para ele. Ele só vai ver o peso da mãe dele por estar dando tanto trabalho. Porque eu dou trabalho para minha mãe, meus irmãos dão trabalho para minha mãe. E ele não vai conseguir enxergar, né, de que é parte da vida. A gente só tem que aprender a lidar com isso. A Bianca falou que é um fardo para algumas, é o sonho de muitas. Exato. Exato. Pois é. E a gente às vezes não consegue, né, enxergar essa diferença, né? Porque a gente não consegue perceber que enquanto umas estão almejando tanto, né, aquela coisinha ali que pra gente é cotidiano, é todo dia, né? A gente acaba levando de qualquer maneira. E aí a gente comentou, acho que foi na semana passada, né? Que são alguns anos da nossa vida, né? E vai passar e vai acabar. Então, realmente quando ele fala aqui, né? Entesouremos em nosso coração essa verdade. Não é possível esquecer a mãe e lembrar-nos de Deus. Não é possível lembrarmos da nossa mãe e esquecer de Deus. Por quê? Porque essas duas pessoas sagradas, Deus e mãe, são parceiros na criação, no amor, no sacrifício e no serviço ao próximo. São um. Então, é realmente o papel especial da mãe, né? Essa parceria com Deus, de criar esses filhos. E não tem jeito, é amor e sacrifício e serviço. Mas que seja um amor e um sacrifício com alegria, para que eles sintam se sintam importantes e sintam que também vão querer ter esse papel. Thaís tá falando que eu transmito paz. Thaís, você não me viu aqui, ó, meio-dia, quando as coisas estão alopradas em casa. Assim. Pergunta pro Bruno. Pergunta pro Bruno, a paz vai embora, menina. Mas é interessante porque é uma coisa que eu também tenho me policiado muito, né? Porque eu sou daquela que as coisas começaram a dar errado, minha amiga, eu chuto o pau da barraca na hora, assim, sai louca. E é uma coisa que eu tenho que respirar e... Não, peraí, respira. E o Bruno tá aqui falando que ele me segura. Geralmente é ele que me fala, ei, acorda, calma, mulher, respira. E eu volto e falo, tá bom, respira, vamos lá, vamos pensar com calma. Porque... Gente, a vida não é flores, não é. Ai, que me dera, gente, não é não. E aí, o último princípio que ela fala, precisamos defender a santidade no lar. E aí ela usa esse termo, né? Guardião do lar. E ela chama, não é um papel só da mãe. Então ela fala para mulheres, homens, jovens e crianças, casados ou solteiros, podem ser o guardião do lar.
Então, devemos guardar o nosso lar como um lugar de ordem, refúgio, santidade e segurança. Nosso lar deve ser um local onde o Espírito do Senhor é sentido em abundância, onde as Escrituras e o Evangelho são estudados, ensinados e vividos. É o tipo do lar que qualquer um que entra e sente assim, tem alguma coisa de diferente aqui. E ai, nossa, quando alguém entra aqui em casa e fala isso, eu ganho meu dia. Eu falo assim, nossa, tô cumprindo o meu papel. Eu vou contar uma experiência agora. O Davi, ele não é apaixonado por tocar, mas eu tô ensinando, né? Porque eu falei pra ele, você precisa ter uma noção de música, né? Você precisa pelo menos saber fazer alguma coisa, filho. Mesmo que você não toque pra ninguém, toque pra gente em casa. Então, assim, quando ele tem que tocar, eu tenho que sentar lá do lado dele, tem que ficar, ei, Davi, não desanima, vamos, Davi, continua. E aí eu vou acompanhando ele, às vezes cantando e tal. E aí, num dia desses, o Bruno tava em casa, tava lá fora capinando o quintal. O Bruninho tava na cozinha e o Davi tava tocando. E eu tava cuidando da Dara, sentado no sofá e acompanhando ele. Ele tava cantando e eu tava falando, ei, tá errado, ouve. E aí uma coleguinha dele daqui da rua chegou. E ela entrou de fininho, assim, a gente nem viu ela direito. E ela viu que a gente estava ocupado e tal, e perguntou se podia brincar. Falei, Bia, espera uns 10 minutos, que é o tempo que falta pro Davi acabar de tocar, e ele já vai poder sair para brincar. E aí ela saiu. Uns dias depois, a mãe dela me contou assim, Dai, a Bia chegou em casa falando, mãe, a casa do Davi é mágica. O tio tava lá fora capinando, a tia tava cantando, o Davi tava tocando, o Bruninho tava arrumando a cozinha. Mãe, que lugar incrível. Aí eu falei assim, tem certeza que ela falou isso? Porque eu não vi nada disso não, tava uma loucura. Ela falou, foi, eu ainda perguntei, Bia, tem certeza? Tava tudo tranquilo? Não, mãe, não tava tranquilo não, a tia tava brigando com o Davi, mas tava tão bonito lá dentro. E às vezes a gente não enxerga isso, né? Que são coisas tão simples que a gente faz, é que a gente martela ali todo dia para fazer e quem tá de fora acaba percebendo e a gente não enxerga isso. E aqui é uma constância, né, que a gente está sempre falando, ó, tem que ser um lugar de ordem, e eles não veem essa necessidade, né? Mas o que que tem, né? Deixar ali um brinquedo espalhado, tirou a roupa da escola, larga por ali onde no meio do caminho, e aí às vezes a gente está sempre sendo aquela pessoa chata, né? Vai arrumar, vai não sei o que e tudo mais. Mas não tem jeito, né? É o nosso papel e de ensinar e instruir para que eles desde cedo procurem ter essa ordem. E acima de tudo, né, ser um lugar de santidade. A gente sempre fica aqui no pé das crianças com relação à briga, discórdia e tudo mais, porque para que eles evitem isso, para que tenha um espírito maior na casa. Porque parece que quanto mais eles brigam, mais vão brigando, né? E aí parece que vira uma bola de neve, aí qualquer coisinha já vira uma coisa de grande. Então, a gente está sempre nisso. Então, o nosso papel é esse. E eles também podem ser, não é uma coisa só dos pais, né? As crianças também podem buscar ser esse guardião do lar. Porque o lar tem que ser esse lugar de refúgio. Quando tudo lá fora está um caos, aqui a gente tem que sentir que está tudo bem. Como foi, me lembro assim, mais recente que a gente passou da pandemia, né? E a gente viu tantas pessoas que se viram perdidas dentro da própria casa, né? Não conseguiam. Era insuportável ter a ideia de ter que ficar preso dentro de casa, às vezes com pessoas que eram estranhas, né? Marido estranho, esposa estranha, filhos estranhos, mas a gente estava impedido de sair, né? Então, o lar tem que ser esse local, que independente do que esteja acontecendo lá fora, a gente se sinta bem aqui dentro, porque é um local que a gente se ama, tem os desafios, tem as dificuldades, tem. Mas, acima de tudo, tem esse amor. Então, é aquela questão que sempre falam, né? O marido, depois que sai do trabalho, ele quer ir para onde? Ele tem que ter esse desejo, não, quero ir para casa, quero estar com a minha família. Não aquele desejo, tipo, quero sair com os meus amigos porque lá em casa é um caos. Chega em casa, a mulher tá reclamando de tudo, as crianças estão brigando e tudo mais. E a gente tem que buscar realmente o contrário, né? Que seja esse lugar que a gente está o quê? Estudando o evangelho, que a gente está ensinando, que a gente está vivendo esses princípios para que seja esse local protegido, né?
É interessante você falar isso, porque quando o Bruno tá viajando, né, o ritmo aqui em casa é outro, né? Ele tá fora, são rotinas diferentes quando ele tá fora. E aí, quando ele tá para chegar, ou quando ele chega, as crianças começam aquele alvoroço, começa a briga e tal. Aí eu falo com eles, falo, olha só, vocês acham que o pai de vocês tá feliz em chegar em casa e ver essa briga, em ver vocês discutindo o tempo todo? Ele vai preferir voltar pro navio? Ele não vai querer ficar em casa. Porque ele chega aqui e só tem contenda, só tem briga, né? E é uma coisa que eu aprendi a me policiar também, né? Ei, o Bruno chegou agora em casa, não vou bombardear ele com as coisas que aconteceram durante o dia, com os problemas que eu não tive peito para resolver. Então, vou respirar, vou dar as boas-vindas, a gente cuida das crianças, faz a janta. E aí, quando tá nosso momento, só eu e ele, eu falo, ai, você não sabe o que aconteceu. Eu fiz assim, 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 assim. E aí eu disparo, né, falando as coisas. Mas eu dei a ele aquela paz de chegar assim e falar, não, beleza, tá calmo, deu pra chegar em casa, tá em paz. Ela conseguiu. Eu dei o meu melhor lá fora e ela deu o melhor dela aqui dentro. Porque ele realmente não vai querer estar aqui dentro. Ninguém vai querer chegar de um dia cansativo, estressante e ser bombardeado com mais coisa ruim. É muito difícil, né? Eu falo por experiência, é horrível. Quando a gente sai, deixa ordem, por exemplo, deixa as crianças com algumas responsabilidades. Eu preciso sair rapidinho, passo umas 2 horas fora. E quando eu chego, eles não fizeram nada do que eu mandei e estão brigando e tá aquela loucura. A vontade de sair correndo, de voltar no mesmo pé. Então, assim, é nossa obrigação, né? A gente passa a maior parte do tempo em casa. Então, vamos nos esforçar para manter essa paz, né? E de realmente fazer essa diferença, de considerar, assim, não para o Senhor estar aqui, para o Espírito Santo estar habitando no meu lar, começa comigo. Eu tenho que ter consciência disso. Eu não posso querer que o outro faça e continuar na minha loucura, né? Eu já ouvi muito homens dizerem assim, a mulher quer que o marido seja um anjo, mas ela é o próprio demônio em pessoa. E às vezes a gente tá dessa maneira, né? Tá permitindo que esse tipo de sentimento esteja com a gente. E não pode. A gente tem que se esforçar em ser realmente um anjo para a vida do nosso marido. Né? Quer dizer que eu vou ser uma quietinha, obediente, caladinha. Não, gente, quer dizer que eu vou buscar o melhor, quer dizer que eu vou buscar aquela tranquilidade, resolver as coisas com calma, manter os meus filhos em ordem para quando meu marido chegar, estarem limpos, estarem alimentados, né? Não tá um caos ainda maior do que o normal do dia a dia. Exato, exato. Mas, ai, foi muito bom conversar sobre isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? A Thaís e a Tayane estão aqui falando que eu sou maravilhosa. Gente, eu falo pouco que eu sei. E eu falo mesmo, vocês sabem disso, né? A língua aqui não tem um pouquinho. A trava aqui é um pouquinho quebrada, assim, mas a maioria das vezes a Esse gente tem que ser mais foi assim. quem? Foi do Bruno, né? Ah, o Bruno tá doente, mas tá aqui, ó, com o ouvido ligado. Tá, tá. Mas só para gente recapitular, né? Os 3 princípios que ela falou, né? Defender o casamento, defender o papel da mãe e do pai e defender o nosso lar. Então, nossos 3 principais objetivos, né? Cuidar do nosso casamento, enaltecer o papel do pai e da mãe. Assim, eu falo assim, da minha experiência. Eu amo ser advogada. Acho uma graça quando a Lana pega um papel, pega um caderno, fica imitando, está escrevendo no computador. Mas quando ela vai na cozinha e finge que está cozinhando, para mim, eu falo assim, Ah, nossa, cumpri a minha missão. Que ela, assim, sempre lembre disso, né? Do nosso papel de esposa, de mãe, acima de qualquer coisa, da profissão, que o objetivo principal dela seja isso, né? Ser mãe e ter cuidar de um lar. lindo, gente. Eu lembrei de uma experiência mês passado, eu fui numa clínica. É a primeira vez que eu fui nessa clínica, e eles fazem aqueles prontuários, né? Ah, qual a sua idade, não sei o quê, não sei o quê. E a moça perguntou assim: a senhora trabalha com o quê? Aí eu olhei pra ela e falei assim: bem, como profissão, eu sou técnico de enfermagem, mas a minha ocupação é o dia inteiro sendo mãe e esposa. E ela ficou meio chocada, assim. E eu não faço a menor ideia do que foi que ela escreveu. Mas eu falei assim, naturalmente, porque é a minha ocupação, é o que eu faço o dia inteiro, né? Eu sou mãe, sou esposa.
E eu me lembro que algumas vezes eu me sentia meio constrangida quando eu falava assim, eu fico em casa o dia inteiro. Aí a pessoa falava, ah, é do lar. Gente, eu sou do lar. Hoje eu digo assim, eu sou do lar. Eu tenho o maior prazer em dizer que eu cuido dos meus filhos, gente. Meu marido trabalha, chega em casa, tem comida pronta pra ele, quentinha. A casa tá arrumada. Às vezes não tá, não, mas é o possível. A gente vai fazendo o possível. E eu olho para os meus filhos e falo, tô fazendo um bom papel, tô criando direito, né? Vão ser melhores do que eu. Né? A gente não pode ter vergonha disso. Como a Winnie falou, né? Ela ama ser advogada, mas o papel dela, ela vai morrer feliz, sabendo que foi uma boa mãe, um bom exemplo. A gente não pode ter vergonha disso. Exato, e a gente conversa muito dessa questão que a gente vê da tal da maternidade real, né? E a real sofrido mas se a gente não passar para eles que é o papel mais importante que existe nesse mundo, eles não vão querer seguir nisso, né? E infelizmente a gente vê aí uma geração que não quer Sim, não quer topar esse trabalho. verdade. Então, eu estava até conversando hoje com uma amiga minha, eu falei assim, nossa missão é fazer diferente com eles agora, né? A oportunidade que a gente tem que eles façam diferente na vez deles. Mas é isso. Que maravilha falar sobre isso. Adorei. Bom, né? Também gostei muito, né? E que a gente se lembre, né? Nunca vai ser fácil. Não vai. Tudo que vem fácil demais vai fácil demais. Né? Por isso que é difícil. Não quer dizer que a gente vai ser infeliz o tempo todo, que não é esse o plano do Senhor pra gente, né? Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham alegria, né? Isso inclui as mulheres. A gente tem que ser feliz no que a gente faz. É difícil, é trabalhoso, a gente tem que sacrificar muitas coisas, né? E sacrificar é isso, é tornar uma coisa mais importante, sagrada, né? E a gente tem que abrir mão de muita coisa para tornar o nosso lar sagrado. A Nara tá falando que a Winnie é maravilhosa. É verdade, Nara. Eu aprendo direto com ela. Olha, de vez em quando ela me dá umas coisas assim, que eu falei, eita, a pessoa agora caiu na real. Ai, vocês são demais. Obrigada pela participação de vocês e a gente continua aqui domingo que vem. Isso aí. Não esqueçam que Beijo. essa semana tem leitura de novo, hein? Vamos mandar o link. Beijo. Tchau!